Vamos abrir a Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17. Para a gente falar um pouco sobre santidade, sobre santificação. E a gente quer trabalhar um pouco aqui a questão dos conceitos, né? A palavra de Deus diz que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tendo essa dificuldade, né? A fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos na nossa vida confundindo um pouco fé com crença, né? A crença é a expectativa do que se fará a partir do que eu acredito. Então muitas vezes eu estou buscando na palavra de Deus formas de fortalecer minhas crenças. Então eu vou lá e não quero aprender com a palavra, eu quero usar a palavra a meu favor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eu fico aqui garimpando para ver o que corrobora aquilo que eu acredito, de que maneira que eu posso usar essa palavra a meu favor. E não é nada disso, né? Nós temos que ser ensinados, formados. Eu preciso entender o sentido da formação a partir da palavra. Tudo que Deus criou, e é isso que diz lá em Hebreus, no livro de Hebreus, né, lá no capítulo 11, diz o quê? Os nossos antepassados alcançaram êxito porque eles entenderam que todas as coisas visíveis foram formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é um instrumento do qual eu me apodero e uso a meu favor. A palavra de Deus faz de mim o instrumento de materialização das virtudes de Deus, porque tudo que foi formado de maneira visível veio através daquilo que Deus diz. Então todas as coisas criadas, todo o poder de Deus, ele atuou através da sua palavra. Por isso que a expressão máxima, a expressão absoluta, a expressão primeira e última de toda a vontade de Deus é Cristo, e Cristo é o verbo, é toda a palavra, toda a vontade de Deus encarnada. Então essa palavra que forma, essa palavra que materializa, essa palavra que revela. Amém, amados? Então nós vamos para a palavra e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus, tomando dessa palavra, trabalhe o nosso entendimento, para que a gente tenha uma experiência com a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos na igreja e estamos achando que tudo que nós precisamos é ter uma experiência com o poder de Deus. E eu quero dizer uma coisa: o poder de Deus vai mudar a sua vida, mas a vontade de Deus vai transformar a sua vida. Muita gente teve um contato com o poder de Deus e foi mudado em alguma coisa, mas o fato dele experimentar uma mudança não quer dizer que ele sofreu uma transformação. Um milagre muda a sua vida, mas não transforma você. O povo de Deus saiu do Egito por milagre, 40 anos de milagre, e mesmo depois de 40 anos de milagre no deserto, eles ainda não estavam aptos a possuir e manifestar a vontade de Deus na terra. E Deus vem falar sobre isso, fala: durante 40 anos eu tratei vocês com milagres, no entanto, até hoje vocês não são fiéis à orientação que eu tenho dado a vocês. Amém? Então nossas armas são poderosas em Deus, porque essa reflexão, essa meditação, esse aprendizado da palavra pode trazer todo o entendimento cativo da vontade de Deus. Amém, amado? Então nós temos que renunciar à nossa maneira natural de pensar, não pensarmos conforme esse mundo pensa, para sermos transformados no nosso entendimento, para que a gente possa experimentar o quê? A vontade de Deus. Jesus não ensinou a gente a orar pedindo o poder de Deus. Amém, amado? Jesus ensinou a gente a orar declarando o poder de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então Jesus nos ensinou a pedir que a vontade de Deus seja feita. Amém? E se nós estamos dentro da vontade de Deus, nós não precisamos preocupar com o poder, porque nós vamos ter todo o poder necessário para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, amado. A igreja hoje está muito preocupada em procurar o poder, por quê?
Porque nem sempre ela está atuando dentro da vontade. Então quem não está dentro da vontade tem que ficar preocupado com o poder que tem. Mas quem está dentro da vontade, a última coisa que ele precisa ficar preocupado é com o poder, porque ele vai ter todo o poder necessário para cumprir a vontade. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ter uma experiência com o poder só vai te dar mais poder, mas ter uma experiência com a vontade vai te dar mais autoridade. A gente precisa de muito poder quando não tem autoridade, mas quando a gente tem toda a autoridade, não precisamos ficar preocupados com o poder. Glória a Deus, amados. E nós não vencemos as obras do diabo com poder, a gente vence as obras do diabo com autoridade. Aliás, diga-se de passagem, Jesus destruiu todas as obras do diabo quando ele abriu mão de todo o poder e exerceu toda a sua autoridade. Amém, irmão? Aleluia. E foi isso que desapontou os discípulos, porque os discípulos achavam que Jesus ia vencer tudo com mais poder e não com autoridade. Ontem a gente estava falando de uns problemas que a gente tem no Brasil. Nós temos uma igreja numerosa que não consegue transformar o país. Sabe por quê? Porque essa igreja numerosa está cheia de muito poder e com pouca. Porque nós estamos usando todo o poder para agradar quem? A nós mesmos. Então vamos entender o que Jesus está nos falando a respeito de santidade aqui em João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne. Amado, Jesus está fazendo essa oração a respeito de autoridade num momento em que ele está sendo o quê? Prestes a ser humilhado. No momento em que ele está prestes a não usar nenhum poder. Aliás, quanto mais Jesus vai sendo humilhado, tanto mais os discípulos pedem que ele use o quê? Seu poder. Quando Jesus estava lá no deserto, o que Satanás veio oferecer para ele? Uma oportunidade de manifestar o quê? Poder. E ele disse: eu não estou aqui para usar meu poder do jeito que eu quero, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir tudo aquilo que saiu da boca do meu Pai. Eu estou aqui para materializar tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. Eu estou aqui para cumprir uma vontade e não para manifestar um poder. Amém? O Senhor me deu toda a autoridade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna está numa experiência de poder, amados? Não, amados, a vida eterna está numa transformação de entendimento. Por isso que Paulo diz o quê? Agora que eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque agora eu aprendi a exercer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Por que a maioria dos nossos cristãos hoje, amados, são gente fragilizada, que depende de culto bom ou ruim? Amado, para quem está aqui cumprindo a vontade de Deus, não tem culto bom ou ruim não, amado. Tem trabalho. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Não tem cidade boa ou ruim, tem trabalho. Não tem reunião avivada e reunião fria, tem trabalho. O que faz um pai de família sair de casa para trabalhar sentindo mal? Ou você acha que todo mundo acorda de manhã, está lá meio indisposto, e aí ele fala: gente, vou trabalhar, olha que coisa maravilhosa, estou numa vontade hoje de cansar. Hein, irmão? O que levanta um homem de verdade de manhã? O que levanta uma mulher de verdade de manhã para cuidar da família dela? É porque ela está doida para fazer aquilo? Responsabilidade. Compromisso.
compromisso com uma vontade, e não satisfação de um desejo. Tem dia que tá bom, porque aquilo fica fácil, mas tem dia que tá difícil. E aí o que a gente faz nos 2 dias? Fala para mim, irmão, a mesma coisa, não é? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem dia que a igreja está mais fácil, amém? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos aqui para manifestar, como eu disse aqui, né? Fazer a vontade, para que Deus seja conhecido, para que o Filho de Deus seja conhecido. Então, o propósito de Deus na eternidade, o propósito de Deus lá na eternidade, o que é o propósito de Deus? O que é a vontade de Deus? Para que nós fomos predestinados por Deus? O que Deus nos destinou para ser? Deus nos destinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então, o propósito de Deus era formar na terra o homem, artigo singular definido. O homem que fosse a imagem perfeita de quem ele é. O ser humano. E aí o ser não é o ente humano. Deus não estava formando um ente humano igual formou o ente canino, o ente suíno, o ente bovino. Não, Deus está formando o ser humano. Porque o ente é desprovido de consciência. Ele não entende o propósito do seu ser. Ele só entende as suas necessidades. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O cachorro nunca vai saber por que ele foi feito cachorro. Mas ele tem necessidade de cachorro. Está entendendo, irmão? O cachorro está aqui para você entender que às vezes você tem a mesma necessidade do cachorro, mas você não é cachorro. Glória a Deus, irmão. Então não queira parecer com o cachorro. Entenda que o cachorro está aqui para a gente cuidar dele como cachorro, satisfazer as necessidades dele, mas que nós não somos cachorro. Glória a Deus, amado. Para a gente ter uma consciência a respeito do que é o nosso papel, o que é o papel dele. Glória a Deus, irmão. Então Deus criou todas as coisas, um jardim, uma árvore para cuidar, essa coisa toda, o alimento através de trabalho, que você tem que ir lá plantar uma semente, viver o processo. Isso tudo Deus criou dessa forma, esse jeito assim trabalhoso da vida. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque podia ter sido assim, tudo na base do poder. Goiaba. Aí já na hora, você precisava de uma goiaba, aquilo era só orar e pum, a goiaba vinha na mão. Não, o negócio é mais complicado. Tem que plantar uma semente de goiaba, cuidar da goiabeira, esperar aquilo crescer, formar uma goiabinha, até ela ficar madura e pronto. Canseira. Deus podia ter feito um negócio muito mais simplificado. Deus não tem juízo, Ele escolheu uma forma complicadíssima de fazer um negócio. Com o poder que Deus tinha, nós tínhamos simplificado esse negócio, amados. Por quê? Porque Deus está querendo formar uma consciência e não satisfazer uma necessidade. Uma consciência de propósito, uma consciência de responsabilidade. Então Deus está formando o ser. O nosso problema é que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai confundindo os verbos. E a hora que a gente confunde o verbo, a gente perde o ritmo da história. Porque é o seguinte: o ser humano está dentro daquilo que é o propósito eterno de Deus. Então Deus foi lá, fez tudo pronto, estava tudo pronto, o cenário, o ambiente, tudo resolvido. Aí Ele falou: então agora eu vou revelar por que eu estou montando esse cenário todo, inclusive dos animais. Os entes, a forma de existir já estava revelado. Nós não estamos aqui para lutar pela existência. Você está entendendo isso, irmão? Existir por existir, já tinha goiaba, já tinha abacate, já tinha laranja, já tinha cachorro, já tinha galinha. Quando Deus falou que faria o homem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a vida na forma da existência não precisava do nosso testemunho. Sobreviver, bastava uma galinha na terra, não precisava da gente. Está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Comer para continuar existindo, já tinha frango, cachorro, galinha, baleia, já estava tudo lá. Quando Deus anunciou que faria o quê? O homem. Então agora
que existe um ambiente que dá as condições para eu realizar a minha vontade. Eu vou dizer qual é a minha vontade. A minha vontade, desde o princípio, era fazer o homem. Então, façamos o homem. Isso revela a decisão de Deus, a vontade, o que é o desígnio eterno de Deus. Vamos fazer o homem. O que vai ser o homem? Artigo singular definido. Ele não falou, vamos fazer um homem. Não, ele falou, vou fazer o. Então não são vários, é um só. Glória a Deus. Amém, irmãos? O homem, esse homem no seu ser, na sua forma de ser, na sua consciência, no seu senso de propósito, na relação dele comigo e com todas as criação, esse homem será a imagem de quem eu sou, ou seja, a vida eterna, a vida na sua plenitude, não a vida no sentido da subsistência, não no sentido do existir, a vida no seu sentido absoluto, na vida eterna, a vida na sua plenitude, será conhecida por esse ser humano. Então ele estava falando do fazer. Aí Deus criou o que ele disse que faria. É mais ou menos igual um arquiteto, um engenheiro que diz o seguinte: vou fazer uma casa. Então ele mostrou qual é a sua vontade. A vontade dele é fazer o quê? Uma casa. Aí ele cria a casa. Ele vai lá e projeta, desenha, determina como é que essa casa vai ser, quantos quartos ela vai ter, quantos andares, se vai ser plana, se vai ter escada, se não vai ter, quantas janelas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus criou, Deus gerou, Ele falou que faria e fez. Por isso, o padrão, o modelo, o projeto de Deus foi criado e nunca mudou. E esse projeto de Deus que Ele criou, que Ele disse que faria esse homem, é o seu Filho, Cristo, o homem. Por isso que é artigo singular definido. Por isso que não há homem de verdade fora de Cristo. Porque a gente fica achando que todo homem é imagem. Não. Está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Poderia ser, mas não é. Quem que é a imagem? Porque Paulo, quando fala da imagem e semelhança, ele fala de quem? Cristo é porque se tivesse tido algum, se Adão, presta atenção, mano, se Adão um dia tivesse sido, então Cristo não era mais era uma. Entendeu não? Porque a gente confundiu na hora do verbo, porque ele falou, façamos, vontade, criou, ele gerou, ele concebeu. Aí o texto que fala de Adão não fala nem de formar, nem de criar, nem de fazer, nem de criar. Diz assim, então Deus formou o homem. Ou seja, o Adão é só o comecinho do processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele é o primeiro, ele é a semente. Tanto é que ele tinha que morrer. A Bíblia diz, se você plantar uma semente na terra e ela não morrer, ela fica só. Então o primeiro Adão não foi uma frustração, estava dentro do processo que aquele Adão morresse, para que o último Adão, quem é o último Adão? O Adão eterno, que é Cristo, se revelasse. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Por isso ninguém pode ser imagem fora de quem? De Cristo. E como Deus estava falando, façamos o homem, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando ele disse que faria o homem, e ele criou esse homem, ele não criou um homem indivíduo. De modo que o homem que Deus diz que Ele criou não é Jesus, é Jesus o Cristo. Amém, amado? De modo que Jesus veio ao mundo para revelar o Cristo. Tudo que o diabo fez foi tentando fazer com que Jesus não quisesse se tornar o Cristo. E que no fim salvasse quem? Ele mesmo. Vou explicar isso melhor para você entender, você vai ver o que tem a ver com santidade. É que quando Deus criou o homem, Ele criou um ser relacional. Ele criou macho e fêmea, os criou. Então desde que o homem foi criado, ele já foi criado uma relação. Ele só foi formado em tempo diferente. Então Deus disse, façamos, aí Deus criou, e na hora de formar, Ele formou primeiro o homem,
e do homem ele tirou a mulher, mas a mulher já estava criada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, mano? Porque tem gente que acha que a mulher foi criada depois. Não, ela foi criada quando Deus disse, a Bíblia diz que Ele criou. Ela foi formada depois, assim como a igreja. Quando Deus gerou o seu filho é Cristo, onde Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então a igreja é uma com Cristo. Então Deus só reconhece uma pessoa que é a imagem da semelhança dele. Quem é essa pessoa? É Cristo. E quem é Cristo? É Jesus e a igreja. Glória a Deus, amado. Amém? Porque às vezes eu penso que a salvação vem através de Jesus, aí eu penso que eu sou salvo na minha relação com Jesus. Não, mas a salvação não vem só através de Jesus, vem através de Cristo. E Cristo é Jesus e a igreja. Então eu não posso separar a igreja de Jesus, porque às vezes eu quero ter relação com Jesus, mas não quero ter relação com a igreja. E o Espírito Santo não está na minha relação com Jesus, o Espírito Santo está na minha relação com os irmãos, porque o Espírito Santo é a comunhão de Deus. A obra do Espírito Santo está na relação, amado. E o povo fica achando que um cara cheio do Espírito Santo é um cara cheio de poder. Não, amado, um cara cheio do Espírito Santo é um cara que ama a comunhão dos irmãos. Por isso a espiritualidade da igreja não está em quanto poder ela tem, mas é em quão boa é a sua relação. Porque a igreja não é uma multidão de indivíduos querendo se salvar através de Jesus. A igreja é a comunhão dos irmãos preocupados em salvar uns aos outros. Por isso que não há manifestação do Espírito de Deus fora do quê? Da comunhão, porque é o amor do Pai, façamos. É a graça do Filho, criou. E é a comunhão do Espírito, formou. Glória a Deus, amém. Por isso que Paulo diz que qualquer coisa feita sem a consciência do corpo é maldição. Entendeu? Qualquer coisa que eu faço na vida, tentando salvar quem? A mim mesmo, seja comer um pedaço de pão ou beber um copo d'água, isso me amaldiçoa, porque eu estou fazendo tudo sem discernir o quê? O corpo. Então a igreja não é corredentora como se ela fosse uma parte fora de Jesus. A igreja é instrumento de redenção. Não há salvação fora da igreja, porque não há salvação fora de Cristo. E a igreja não é a instituição. A igreja não são as denominações, é o corpo, é a comunhão dos irmãos. Por isso que é só onde estiverem 2 ou 3 em comunhão é que Deus está. Glória a Deus, amados. Então Deus nos fez seres o quê? Relacionais. A salvação está na relação. Não há manifestação de Deus fora da relação. E talvez um dos maiores problemas nossos é que nós começamos a entender a fé para salvar quem? Fala para mim, irmão. Nós começamos a entender a fé para salvar um indivíduo, como se salvação fosse uma coisa individual. Então eu uso a minha fé para salvar a mim mesmo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A fé não é para salvar o indivíduo. Eu fui salvo pela graça, para que agora eu use a minha fé na salvação do meu irmão, para que a mesma obra de salvação que aconteceu na minha vida encontre em mim fé suficiente para eu oferecer a minha vida em favor da salvação do meu irmão. Então a fé não é para mim, amada. A fé é para quem? Fala para quem que é a fé, amada? A fé é para o meu irmão, mano. Glória a Deus, mano. Porque toda vez que eu uso a fé a meu favor, isso não é fé, isso é crença. Por isso que o justo viverá da fé, porque a fé me leva a um compromisso com a justiça. Eu estou sempre preocupado em salvar quem? O próximo. Por isso eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar quem? O próximo. Quem que é o próximo? Você vai aprender uma tradução diferente para próximo hoje. Próximo não é o perto, mas é o seguinte: próximo é aquele que vem depois de mim na minha fé.
O próximo é aquele que minha fé alcançou e a quem eu revelei as virtudes do meu pai, e agora ele conhece o pai, porque conheceu um filho dele. Glória a Deus, irmão. Então a fé é para que eu consiga não pensar em mim mesmo, a ponto de oferecer as virtudes do meu pai, que foram oferecidas a mim através do meu irmão que eu vi meu irmão, Cristo. E agora eu não estou, deixa Deus ministrar o seu coração. Eu não estou salvo na minha fé em Cristo, eu estou salvo na minha fé de Cristo. Glória a Deus, irmão. Porque a minha fé de Cristo é a fé que eu tenho em Cristo, e é a fé que eu tenho com Ele. Porque se você está tentando ser salvo só com a fé em, isso não é fé, isso é crença. Porque o que vai te salvar é também ter a fé de Cristo, para que você possa dar a vida pelos seus irmãos do mesmo jeito que Ele deu. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. De modo que tem muita gente aí querendo ter fé para Deus livrar ele dos irmãos ruins. Aí ele fica tentando usar a fé de Jesus para ter uma vida mais fácil. Não, amado, você tem que ter a fé de Jesus para conseguir ter a vida difícil, que é amar os irmãos. Glória a Deus. De modo que eu vou te fazer uma pergunta. As virtudes de Deus estão reveladas lá em Efésios. O fruto do Espírito, o que é? Amor. Amor. E é o amor que nos torna maduros. E quais são as manifestações desse amor? Bondade, misericórdia, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Essas virtudes de Deus, que manifestam o amor de Deus, elas são usadas quando as coisas dão errado ou quando as coisas dão certo? Eu não escutei. Você tem que usar paciência, longanimidade, mansidão, misericórdia, bondade, quando as coisas dão errado ou quando as coisas dão certo? É mesmo? Você tem que usar essas virtudes quando a igreja é fácil ou quando a igreja é difícil? Você tem que usar essas virtudes quando o culto é bom ou quando o culto é ruim? Você tem que usar essas virtudes quando o culto é ungido e a banda é maravilhosa e o pregador arrebentou, ou quando o pregador é chinfrim e a banda não vale nada? Quando você tem que usar essas virtudes? Eu não estou escutando. É mesmo, rapaz. Essas virtudes a gente tem que usar quando o irmão ajuda a gente ou quando o irmão faz tudo para atrapalhar a gente? É mesmo. Então parece que a gente tem que ter fé quando o negócio está complicado, não é verdade, mano? Então vou te falar uma coisa, mano. Você só está aqui porque deu errado, viu? Porque se tivesse dado certinho, você não estava aqui não. Ninguém estava aqui. Nós estamos aqui porque o nosso projeto de humanidade deu errado. É preciso que eu entenda isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Pecado não foi ter feito alguma coisa errada. Pecado foi ter a presunção de que daria certo. Vou falar devagar. Pecado não foi o homem planejar alguma coisa errada. Pecado foi o homem imaginar, por presunção, que o projeto que ele criou para o homem daria certo. O seu pecado não foi ter feito alguma coisa errada. Você começou a fazer coisas erradas para salvar um projeto de vida que você achava que dava certo. Você inventou um homem para você e acha que Jesus vem salvar esse homem. Jesus não vem salvar esse homem, não, mano. Jesus vem ajudar esse homem a morrer mais depressa. Glória a Deus. A vontade de Jesus é pregar esse homem que você inventou na cruz logo, para poder dar lugar ao homem que Deus criou. E que Ele quer agora formar. Um homem que Ele vai formar na sua maneira de ser. Esse ser humano que revela quem Deus é. Enquanto nós temos uma igreja religiosa querendo virar Deus, nós temos Deus querendo ser homem. A vontade eterna de Deus era ser homem. E o diabo veio nos ensinar a querer ser o quê? Qual foi a proposta do diabo para o homem? Não queira ser homem. Queira ser Deus. E nós estamos usando toda a nossa crença para tentar ser o quê? Deus. E não usando a nossa fé para ser o quê? O homem que Deus quer que a gente seja.
O homem que Deus criou na eternidade, para que eu seja. Um homem segundo Cristo. Um homem que não pensa em quem? Em si mesmo, mas tem 100% de compromisso com a vontade de Deus para a vida dele. Por isso, amados, que a nossa vitória contra o diabo e contra o inferno não está no nosso poder, está em nos submetermos a Deus. Nós não precisamos brigar contra o diabo, a gente tem que se submeter a Deus. Você sabe por que a gente gasta muito tempo brigando contra o capeta? Porque nós não estamos submetendo a Deus. Porque a receita é: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Toda vez que Jesus foi tentado, toda vez que Jesus foi confrontado, como é que ele venceu cada tentação, cada confronto? Discutindo, debatendo? Não, ele enfrentou cada confronto submetendo-se à vontade de Deus. Você está disposto a ser o homem e a mulher que Deus planejou você na eternidade para ser? Você está disposto a sair desse congresso dizendo que venha sobre mim o teu reino e faça-se em mim a tua vontade? Ou você vai sair daqui tentando encontrar meios e poder para ser o homem que você gostaria de ser? Achando que Deus tem compromisso com isso. Então vamos continuar lendo o texto aqui. O que é a oração de Jesus? Eu vim aqui para manifestar, eu vim aqui para revelar. Agora glorifica, ó Pai, me glorifica contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que nós temos que estar procurando, amados? Nós temos que estar procurando a vontade eterna de Deus, aquilo que Deus tinha no coração. Como é que o salmista, no Salmo 139, entendeu a autoridade dele na vida? O Senhor me formou, tua mão me fez, o Senhor me entreteceu, o Senhor me deu um nome, quando eu nem forma tinha ainda. Então agora, Deus, examina tudo que eu estou fazendo. Coloca a mão e os olhos em tudo que eu estou fazendo, porque eu quero ter compromisso exclusivo com aquilo que é o caminho que vem da eternidade. Eu não quero que o Senhor abençoe o que eu estou fazendo. Que negócio é esse, a gente ficar pedindo para Deus abençoar o que nós estamos fazendo? Será que Deus não sabe o que Ele tem que fazer? Por que toda hora nós temos essa necessidade de arrastar Deus para o que nós estamos fazendo? Por que toda hora nós temos necessidade de arrastar Deus para o nosso culto? Arrastar o Espírito Santo para a nossa vida? Eu vou dizer por quê? Porque nós não estamos no lugar que Deus planejou que a gente estivesse. Porque se nós estivéssemos totalmente compromissados com a vontade de Deus, a última coisa que eu precisava falar para Deus é que Ele abençoasse o que eu estou fazendo. Porque Ele me chamou para ser uma bênção. Então eu seria um abençoador, e não alguém ocupado em querer ser abençoado. Está me entendendo isso ou não, amados? Eu seria alguém diariamente assumindo as suas responsabilidades. Eu seria alguém levantado para cuidar dos outros e não querendo que alguém sempre cuide de mim. Por que nós ainda estamos querendo que Deus faça algo por nós? Por que a maior parte das nossas orações é pedindo que Deus faça mais por nós? Ele já não fez o suficiente. Ele já não entregou o filho dele. Ele já não mostrou para nós o que é ser um filho de Deus. Ele já não mostrou que ele tem compromisso integral com seus filhos, e ele não vai desamparar nenhum de seus filhos. Então eu tenho que ter a fé de Cristo, cumprir o meu propósito. E por que nós estamos constantemente fazendo isso, amados? Pedindo que Ele faça mais por nós. Porque ainda não entendemos qual é a nossa responsabilidade, não entendemos qual é o nosso papel. Qual foi a última vez que você fez a seguinte oração? Qual foi a última vez que você fez a seguinte oração? E aí, Pai, o que o Senhor está precisando de mim hoje? Fala para mim, qual foi a última vez que você ajoelhou para orar e falou assim: Pai, o que o Senhor está precisando de mim hoje? Quem aqui é pai? Quando é que a gente finalmente sente que os nossos filhos ficaram maduros e que a gente poderia morrer em paz? É o dia que um filho nosso chegar para nós e dizer o quê?
que o senhor precisa de mim? Em que eu posso te ajudar? Somos crianças. O grupo de pessoas que mais ocupa Deus no mundo hoje é a igreja. Se Deus ficasse por conta de atender as orações da igreja, o mundo estaria na maior desgraça, porque ele não tinha tempo de cuidar do resto do que está acontecendo no mundo. Ficar só por conta da gente. Não, eu vou falar uma coisa. Deus ia ficar o tempo todo ocupado em arrumar uns cultos bons para nós. Só nós no arrebatamento. Você acha que eu estou exagerando, amado? O que é isso? O que está virando esse negócio? O mundo está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. E aí diz aqui Jesus: então glorifica. Manifestei o teu nome a quem? Aos homens que me deste do mundo. Então nós temos uma missão. Qual é a missão, amados? Manifestar as virtudes de Deus para quem? Para aqueles que ainda não conhecem a Deus do mesmo jeito que a gente conhece. Essa é a nossa missão. Tornar Deus conhecido, porque a vida eterna está em quê? Em conhecer a Deus e conhecer aqueles que Ele enviou. Se o povo não conhecer a vida eterna através de nós, eles não vão conhecer Deus. Nós somos Cristo na terra hoje. Jesus disse: eu estou deixando vocês no mundo para vocês fazerem coisas maiores que as que eu fiz. Responsabilidade hoje é nossa, e nós estamos toda hora querendo trazer Jesus de volta para a terra antes da hora. Nós não temos que ficar trazendo Jesus de volta para a terra, não, mas nós temos que ter o Espírito de Cristo que habita em nós, dirigindo a nossa vida. Porque o que de Jesus nós precisamos, nós já temos, que é o Espírito dele habitando em nós, para que a gente seja igualzinho a ele. O problema é que esse mundo hoje está cheio de Cristo pititim. É tudo Cristo pititim. Que eu fico imaginando Jesus quando era menino. Jesus quando era menino, nos primeiros anos lá, José tinha que arrumar comida para ele, não conseguia arrumar comida. Fazia um xixi na calça nos primeiros meses lá, Jesus deve ter feito xixi na calça, não tem condição. Quem trocava ele? Maria, ela não ficava ofendida, ia lá, dava um banhozinho, arrumava, trocava de roupa. Glória a Deus, amado. Ele já era Cristo, amém? Porque ele veio para ser Cristo. Mas ele é Cristo pititim, você tem que estar cuidando dele. Mas quando ele ficou adulto, ele deixou das coisas próprias de quê? De menino. Aos 12 anos de idade, ele falou: eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Chega de ter Cristo pititinha, mano. Tem um punhado de Cristo pititinho, que nós vamos encontrar coisa no céu, mas a vida deles na terra é a mesma coisa que nada. Talvez a maior desgraça doutrinária da nossa geração é que nós atrelamos a questão da predestinação ao futuro, à eternidade, e não ao presente. Nós começamos a discutir predestinação como se fosse um assunto do céu e não um assunto da terra. Que nós somos predestinados a revelar a glória de Deus aqui na terra. Esse é o nosso destino. Tornar o nosso Pai conhecido, de modo que quem encontrar um filho de Deus vai encontrar o Pai dele. Glória a Deus, amado. Evangelização não é esse negócio de ficar aí, louco, saindo para batizar, não. Evangelização é uma coisa simples. Você sabe o caminho para casa? Quem sabe o caminho para casa aqui? Não é possível, deve ter mais gente, senão eu vou ter que mudar a mensagem aqui, fazer um apelo. Quem sabe o caminho para casa aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Então quem andar com você vai chegar onde, irmão? No mesmo lugar que você chegou, ué. Amém? Glória a Deus. Então, se você tiver uma relação verdadeira com essa pessoa, se você usar a sua fé em favor dela, amém? E se ela aceitar a sua orientação, onde é que ela vai chegar? No mesmo lugar que você chegou, ué. Você está indo para casa, ela vai chegar onde? Em casa, ué. Por que não está funcionando? Porque muitas vezes eu não quero usar minha fé em favor dessa pessoa. Amém? Eu quero que ele imite a minha fé para ter as coisas que eu tenho, mas eu não quero que ele tenha a minha fé para ser uma pessoa como eu sou.
Nós estamos ensinando uma evangelização da cobiça. Se você quiser ter as coisas que eu tenho, você tem que ter a mesma fé que eu tenho. Não, mano, nós temos que fazer a evangelização do amor. Glória a Deus, né, mano? Você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei se você percorrer esse mesmo caminho. Foi o que Jesus mostrou para nós. Quem conhece a mim, conhece o Pai que me enviou. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai dizendo: eu manifestei, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Essas palavras valem todas para nós, porque ele está falando dele, mas ele está falando também de nós, porque ele vai falar sobre isso. Por isso eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ele está orando por ele, mas ele está orando por ele Cristo, corpo. Ele não está orando por ele indivíduo Jesus, porque ele está dizendo: a todas as minhas coisas são tuas, e as coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ele está pedindo para ser glorificado em quem? Nele, indivíduo Jesus? Não, ele está pedindo para ser glorificado nele, pessoa de Cristo. Então ele está pedindo que nós sejamos glorificados com ele. E em que ele é glorificado? Porque ele foi lá e não abriu mão de cumprir a vontade de Deus. Então ele está dizendo: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então essa oração é por quem, amado? Jesus está dizendo: eu já estou indo embora, eu vou passar um sofrimento aqui, mas minha missão está cumprida. Eu estou orando pelo resto de mim que vai continuar aqui. Glória a Deus, amados. Eu oro por eles, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então tem quantos homens na terra? Um. Quem é o homem que revela? Quem é o homem de estatura perfeita? Cristo. Por isso Deus nos deu dons, capacidades, ministérios, a fim de que todos nós cresçamos a estatura de homem, o quê? Perfeito, que todos nós sejamos Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa fé é para que Cristo seja formado em nós. E o que quer dizer Cristo formado em nós? Que eu não viva mais para mim mesmo, mas para encarnar a vontade de Deus. Vamos terminando. E ele diz assim: rogo por eles, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegia, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, enquanto eu estava com eles, eu estava guardando, mas agora eu estou orando por eles, porque eu não vou estar aqui mais para fazer por eles. Eu estou orando para que agora eles façam como eu fiz. Está difícil isso aí, amados? Tem gente que fala assim para mim: ah, pastor, você fica pregando umas coisas difíceis de entender. Eu falo: ó, para com isso. Tem nada que difícil de entender não, é só difícil de aceitar. De entender, todo mundo já entendeu logo. A gente não quer aceitar. Está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmos. Então ele está orando para que nós sejamos como eles, guiados pelo Espírito, formados pelo Espírito, orientados pelo Espírito, para que nós sejamos esse homem formado segundo a vontade eterna de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou. Eu peço que não os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Presta atenção agora. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aqui a gente quer concluir. Nós falamos tudo isso para chegar na questão da santidade. O nosso problema é que nós achamos que santidade é o meu esforço de ficar melhor para ser aceito por Deus. Então o nosso problema de santidade não está funcionando, porque é o nosso esforço de ser a pessoa que a gente acha que Deus gostaria que a gente fosse. E a gente faz um esforço para ser a pessoa que a gente acha que Deus gostaria que a gente fosse, para ver se Deus finalmente nos aceita. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque a gente lê mal um texto que está lá em Hebreus, que diz o quê?
no que depender de vós, no que depender de mim e de você, tenham paz com todos os homens, busque a paz e a santificação, sem a qual santidade ninguém verá o Senhor. Então, como a gente tem essa mentalidade infantil de que alguém vai fazer alguma coisa por nós e que nós não somos os responsáveis em usar a nossa fé na manifestação da vontade de Deus, mas a gente quer usar a nossa fé para alcançar o que a gente não tem, porque a gente acha que fé é para ter o que ainda não tem, e na verdade fé é para revelar quem nós já somos. Amém, irmão? A fé não é no que Deus fará, a fé é no que Deus já fez. Quando Deus diz que eu sou um filho dele, essa é a minha fé. Então eu vou trabalhar a minha vida para que a minha vida esteja cada vez mais parecida com o Filho de Deus, e não para que eu venha a ser. Então quando diz lá, busque a paz e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor, a gente pensa assim, eu tenho que ser santo para ver Deus. Presta atenção, se eu sou santo para ver Deus, que raio de santidade é essa? Como é que eu estou conseguindo ser santo sem ter visto Deus? Ninguém pode ser santo sem ter visto Deus. Onde foi que nós vimos Deus? Em Cristo. Cristo é a imagem. Agora que eu vi como é que Deus é, porque eu vi as virtudes de Deus reveladas em Cristo, eu sei como é que é ser santo. Então agora eu sou santo não para que eu veja Deus, eu sou santo para que aquele que ainda não viu veja. Então santidade não é para ver Deus, santidade é para que Deus seja visto. Então, o nosso problema está sendo isso, porque nós estamos ensinando uma santidade que parte do egoísmo. Porque no fundo o cara está querendo ser santo para salvar quem? Ele mesmo. Por isso que o cara não consegue ser santo no namoro. Está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Porque ele fala assim, essa mulher vai me estragar, porque alguém já falou para ele, cuidado com essa menina, ela é do Satanás, ela não sei o que, ela vai acabar com você. E o cara fala, eu tenho que ser santo no namoro, porque se eu não for santo nesse namoro, eu não vou ver Deus. Pronto, é uma criança pensando, porque ele não entende a responsabilidade que ele tem sobre a pessoa. Por que o cara tem dificuldade na prostituição? Ele tem dificuldade na prostituição porque ele pensa que a prostituta pode acabar com ele e não que ele é a salvação da prostituta. Então ele acaba se prostituindo porque ele nunca se sentiu responsável por ela. Ele tentou resistir à prostituta salvando quem? Ele mesmo. Isso nunca vai funcionar. Você só vai conseguir resistir à prostituição o dia que você entender que ela é sua irmã. E que você era a chance dela ter conhecido Deus. Por que o cara vai procurar a prostituta? Porque as coisas dele estão funcionando? Não, porque não está funcionando. Então ele vai procurar para que alguém dê para ele o que alguém não está dando. Entendeu? Então ele está procurando alguém que faça por ele o que alguém não fez. Então ele é uma criança, porque ele está sempre esperando que alguém faça por ele. Ele ainda não entendeu o que é o seu destino no mundo. Ele não entendeu a sua responsabilidade com as pessoas. Ele vem no culto, acha ruim e reclama, porque ele não tem responsabilidade com o andamento do culto. O culto é que tem responsabilidade com ele. Por isso que ele ainda continua achando o culto bom ou ruim. Culto bom é que deu para ele o que ele queria, culto ruim é o que não deu. E aí se o culto ruim não deu para ele o que ele queria, ele vai procurar uma prostituta, porque ele mesmo não é responsável por ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então deixa eu falar uma coisa para você, ninguém fica santo. Calma, ninguém fica santo. Alguém deixa de ser santo. Santidade não é fazer a coisa certa para ficar santo. Santidade é fazer a coisa boa, porque é santo. Então santidade não parte de um desejo egoísta. A coisa mais satânica que nós aprendemos nessa vida, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A maior sutileza de Satanás que está impregnada nas nossas pregações hoje. Por isso que a Bíblia diz que nós deixaríamos de ouvir a palavra para dar ouvidos a quê?
a ensinamentos de demônios. A maior sutileza do diabo na nossa vida é: faça o bem para ficar bom. Fazer o bem para ficar bom nunca vai ficar bom, porque eu estou fazendo o bem por interesse. Entendeu? Então não seja santo para ver Deus. Seja santo para que Deus seja visto. Amém, amado? Porque é o seguinte: se alguém fica santo, como é que eu posso entender o texto que Jesus diz? Por eles eu me santifico. Então, quando Jesus diz, eu me santifico, é porque ele é um ruim que está ficando bom? Então, o que Jesus está querendo dizer? Eu me santifico. Eu não me corrompo. Eu não mudo. O nosso problema é que a gente entendeu que santidade é mudar. Não, amado, santidade é não mudar. É ser transformado sem mudar. Jesus foi sendo transformado, ele nasceu petitinho, menino, ficou jovem, adulto, passou por todos os desafios e enfrentamentos humanos. Ele foi transformado e não mudou. Ele era filho único e passou a ser primeiro de muitos irmãos. Então muita coisa na vida de Jesus foi transformada, mas ele não mudou. Deus é um Deus que está sempre revelando formas novas de quem ele é. Amém, amado? Mas ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então muitas vezes eu não estou satisfeito com uma coisa, eu estou querendo uma mudança, sendo que eu tinha que procurar uma transformação. Glória a Deus, amado. A mudança fala da minha insatisfação, a transformação fala da minha convicção. Então santidade é você passar por todas as transformações que Deus quer que você passe sem mudar. Então eu vou falar o que é santo. Por que nós vamos chegar lá na eternidade e a coisa que nós mais vamos querer falar de Deus é santo, santo, santo. Nós não vamos cansar de falar que Deus é santo. Sabe por quê? Porque tudo isso que aconteceu e Deus não mudou. Ele não deixou de amar a gente do mesmo jeito que Ele amou desde o princípio. Mas nós estamos ensinando um evangelho de corrupção para as pessoas, porque a gente está ensinando assim, ó: se você fizer a coisa errada, Deus odeia você. Se você fizer a coisa certa, Deus trata bem você. Então Deus é corrupto. Então Deus não é santo. Porque se Deus age dependendo do jeito com que eu me comporto, então Deus não é santo. Deus está reagindo às ações humanas. Então Ele é corrupto. Deus é corrupto, Ele é suscetível. Por que a gente não ama direito as pessoas? Porque a gente trata melhor as pessoas quando elas nos tratam bem, e a gente trata pior as pessoas quando elas nos tratam mal. Isso é corrupção, e esse é o Deus que nós estamos ensinando para os outros. Por que Deus é santo? Porque nós fizemos tudo de errado e Ele não deixou de quê? De nos amar. E nós fizemos alguma coisa de certo, e nem por isso Ele nos tratou o quê? Melhor. Então em que Jesus se santificava, amado? Em não ficar vaidoso com nenhum tipo de elogio, e nem ficar amargurado com nenhum tipo de traição. Glória a Deus, irmão. Então se Jesus se santificava porque Ele não deixava brotar no coração dele nenhuma raiz de amargura. Glória a Deus. Então não são as pessoas que magoam você. Você é que se deixa magoar por conta da expectativa que você tem delas. A mágoa não vem de alguma coisa errada que alguém fez contra você. A mágoa vem do fato que você esperava dela o que você nunca devia ter esperado. E você só esperava dela alguma coisa que você não devia ter esperado, porque você é presunçoso a respeito de você mesmo. Então nós temos um problema crônico, nós somos presunçosos, pensamos de nós além do que convém. E a nossa presunção faz a gente ser cheio de prerrogativa. A partir do momento que eu penso de mim o que não convém, eu passo a exigir da vida o que não devia, eu passo a exigir meus direitos. Então eu coloco o meu direito antes de qualquer lugar, uma prerrogativa, ou seja, eu estou sempre pedindo mais do que oferecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sempre pedindo mais do que eu estou oferecendo, porque eu estou sempre pensando de mim mais do que eu devia. Então eu penso de mim mais do que eu devo, eu exijo mais do que posso. Amém, amado?
e vou tratar todo mundo com o meu preconceito. Então eu tenho um preconceito a respeito das pessoas. Eu não trato as pessoas, eu não me ocupo em conhecê-las e fazer Deus conhecido. Eu me preocupo em julgá-las de acordo com aquilo que eu penso que elas deveriam me oferecer. Amém, irmão? Então, toda vez que você ficou magoado com alguém, antes de você querer que essa pessoa venha te pedir perdão ou se arrependa, vai lá e peça perdão para ela. Fala, pô, vem cá, que eu estou magoado contra você, e eu estou magoado porque eu sou um cara presunçoso. Eu sou arrogante, porque eu gerei de você expectativas que eu não devia ter gerado. Isso mostra o tanto que eu sou arrogante, porque em vez de eu tentar te conhecer, eu formatei você dentro da minha expectativa. Não é você que é desgraçado, eu que sou ignorante. Eu que ainda sou uma besta humana, que ainda fica tentando gerar expectativa, eu não devia ter gerado. Porque, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Ninguém faz você perder a paciência. Você que decide perder, entendeu? Ninguém, fulano me tira a paciência. Não, você que resolveu não ter. Por isso, está entendendo o que eu estou falando ou não? Quem aqui está em Cristo? Então vou falar uma coisa, seguinte: você é paciente, você é misericordioso, você é amoroso, porque você é feito de substância divina. Só que às vezes você não está desfrutando isso, porque você está se contentando em ser Cristo pititim. Você não quer amadurecer, você não quer trabalhar a sua santidade. Então Jesus diz, eu me santifico. O que Jesus está dizendo, eu me santifico? Haja o que houver, eu não mudo. Amém? Ainda que o nosso homem exterior o quê? Se corrompa, o nosso homem interior se renova. Eu sou cada vez mais a pessoa que Deus me chamou para ser. Ainda que todas as circunstâncias à volta de mim se transformem, eu não mudo. Eu era um Cristo menor, agora eu estou me tornando cada dia um Cristo mais maduro, mais compromissado. Então isso é santidade. Santidade não é você querer ser quem você não é. Santidade é você conhecer melhor a pessoa que você foi levantado para ser, e você não abrir mão de ser essa pessoa. Então ser santo não é você ter medo de que alguém vai corromper você. Santidade é você desejar ser uma boa influência para quem quer que seja. Glória a Deus, irmão. Então quem diz que você é uma pessoa paciente? Qual é a prova de que você é uma pessoa paciente? Vou explicar. Quem diz que você é paciente não é uma pessoa que te ajuda, que te encoraja, que te anima, não. Esse é seu espelho. Você só vai saber que você é paciente mesmo quando você amar um outro totalmente diferente de você. Glória a Deus, amado. Então, se um dia alguém que tem potencial para te irritar, para te aborrecer, para te deixar nervoso, e essa pessoa tentar tudo para te aborrecer, te deixar nervoso, trair você, invocar com você, atrapalhar você, e depois de tudo isso, você continua amando ela do mesmo jeito que você amava antes, essa pessoa vai dizer, o Paulo Júnior é paciente. Amém? Agora você está entendendo que a sua fé é porque deu errado, não porque deu certo. Glória a Deus, não. Amém, amado? Porque essa pessoa que fez tudo para que você mudasse, não conseguiu. Então quem vai dizer para você que você de fato é uma pessoa humilde? Aquele que fica lá bajulando tal e papapá, e tentando seduzir, corromper você, e você não muda. Você trata ele da maneira simples, amorosa, atenciosa, como você sempre tratou. Essa pessoa vai poder dizer, o Paulo Júnior é humilde de coração. Porque eu fiz de tudo lá para ir lá e trazer ele assim para uma vaidade e não consegui. Eu fiz de tudo para provocar ele, irritar, deixar ele nervoso, não consegui. Glória a Deus, amado. E como é que a gente vai conseguir isso? Se a gente se santificar. E o que é se santificar? É tentar ser uma pessoa melhor? Não, amado. É buscar ser a pessoa que Deus levantou a gente para ser. Se santifique. E Jesus se santificava em favor de quem?
Jesus era santo porque ele estava preocupado em ser santo para quem? Para que Deus o visse? Não, para que Deus pudesse ser visto. Segura a onda aí, irmão. Você já é santo. Então seja santo conforme é santo aquele que te chamou. Seja o filho que Deus disse que você é. Seja o filho que Deus levantou para você ser. Você não conseguirá fazer nada para ser santo, mas dependendo do jeito que você anda fazendo as coisas, você está deixando de ser. Cada vez que você inventou um projeto de vida, cada vez que você tentou lidar com a sua vida de acordo com a sua própria vontade ou na satisfação dos seus desejos, você deixou de ser santo. Volta a se preocupar com as pessoas. Volta a se interessar por elas. Volta a entender que elas não têm responsabilidade de fazer o bem para você, mas você tem a responsabilidade de amá-las incondicionalmente. Remova do seu coração qualquer raiz de amargura, porque é a amargura no nosso coração que compromete a nossa santidade. Porque diz que em algum momento nós colocamos a nossa expectativa onde a gente não devia ter colocado. Nós esperamos receber alguma coisa de alguém que nós devíamos estar ocupados em oferecer e não em receber. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela comunhão, obrigado pela igreja, obrigado porque nós somos uma família e nós estamos aqui para fortalecer, animar, encorajar um ao outro. E obrigado porque o Teu Espírito habita em nós, o Teu Espírito se move no meio de nós. E é o Teu Espírito que nos revela a vontade eterna do Senhor, é no Teu Espírito que nós estamos selados para a eternidade. É Ele que, ó Deus, realiza em nós, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que revela em nós a Tua vontade. Ó Deus, quando a gente quer se desviar, o Teu Espírito está em nós e Ele é uma voz a nos dizer: esse é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, que em favor dos nossos irmãos, a gente também busque andar em santidade. Que a gente não se corrompa, que a gente não empreste a nossa vida, nosso vigor, que a gente não empreste, ó Deus, a nossa disposição a nenhum outro propósito que não seja o propósito de revelar as Tuas virtudes aos nossos irmãos. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Graças a Deus.